Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no livro, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 57 e 58. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Quem já achou, diga amém. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Amém? Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E antes de conversar com vocês, eu quero dizer para vocês que se você permanecer com Jesus, você está predestinado realmente, por promessa, a uma vida de vitória. E quando eu digo isso, não quer dizer que você não vai ter luta, que você não vai ter desafios para serem superados, mas nenhum desafio que porventura surgir na tua vida, você, em condição alguma, ou seja, em situação alguma, você não vai estar preparado para poder enfrentar e, consequentemente, para poder superar. E quando as pessoas não conseguem superar os seus próprios problemas, os seus desafios, tem pessoas às vezes que se acabam, que morrem, que se entregam na luta, que se entregam na batalha, porque se sentem vencidas e derrotadas por qualquer tipo de situação adversa ou de dificuldade que porventura surge na própria vida. E quando você não tem condições de enfrentar as suas lutas pessoais, as suas lutas internas, você também não está preparado para enfrentar nem mesmo as lutas externas, as lutas visíveis da vida. E eu digo a vocês que só é possível superar ou vencer as lutas internas, que cada ser humano tem um tipo de luta, ou tem as suas lutas pessoais, só é possível você realmente vencê-las com a ajuda de Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias agora, eu acho que vocês tomaram conhecimento, morreu uma popstar inglesa. Ela simplesmente usava drogas. Eu estava lendo a história dela e fiquei impressionado de saber, por exemplo, que ela era uma menina de uma família judia, e de repente ela despontou para o cenário nacional cantando, cantava muito bem, e tornou-se uma popstar inglesa. Mas um dia ela conheceu uma pessoa, um homem que entrou na vida dela, o homem com quem ela casou. O sujeito totalmente desestruturado, totalmente desequilibrado, acabou influenciando ela para um caminho de drogas que ela não conseguiu sair, e ela não conseguia lidar com os seus conflitos internos, e ela foi se matando aos poucos. Uma mulher aparentemente no começo bonita, foi definindo, foi se acabando, sem condições de poder lutar contra as suas lutas internas, e foi se autodestruindo pela droga, pelo crack, e a vida foi acabando. Uma mulher famosa, uma mulher que ganhava muito dinheiro, que tinha prestígio, vivia pela sarjeta, caía bêbado nos shows, para vocês terem uma ideia. E ela tentava lutar, tentava voltar, tentava se recuperar, e não tinha força para lutar contra as lutas internas, até que ela foi vencida, e há 2 dias atrás apareceu morta, não teve força para poder continuar lutando contra as suas lutas interiores. E às vezes acontece com as pessoas comuns também, não é só com popstar. Ela morreu com 27 anos de idade, como morreu Jimi Hendrix, como morreu Janis Joplin, uma outra cantora dos anos 70, pessoas que se autodestruíram e que não conseguiram resolver os seus problemas interiores. E realmente, às vezes as pessoas tentam resolver os seus problemas interiores e não têm essa capacidade de poder resolver questões suas, pessoais, conflitos internos que vão consumindo as pessoas aos poucos. Mas o que eu quero dizer para vocês, na verdade, contando essa história, é que por mais que você tenha conflitos internos, por mais que você tenha batalhas interiores que te levem realmente às aflições mais profundas, Deus tem condições de te fazer vencedor sobre todas essas questões.
Deus tem condições de te dar a força necessária para dar para você até a força que você não tem, para fazer com que você venha superar os desafios da vida e os teus conflitos internos e ter um posicionamento e por promessa de vencedor, porque vencedor é aquele que vence. E só se torna vencedor quem tem luta, e todos nós temos lutas, e você só tem realmente o perfil de um vencedor quando você consegue vencer as suas lutas, vencer as suas batalhas e dizer: meu Deus, tu tem me sustentado e com a tua ajuda eu vou seguir em frente e venço aquilo que é ruim para mim. Por quê? Porque tu és a minha força e me capacita para poder superar esses desafios que às vezes vêm com o intuito de nos abater, de nos colocar lá embaixo e de consumir e destruir a nossa vida. O apóstolo São Paulo, ele escreveu uma carta aos irmãos de Corinto, e ele sabia que os conflitos e a confusão na cabeça dos irmãos de Corinto era muito grande. Eles viviam num lugar onde a idolatria, sem dúvida alguma, acabava prevalecendo em muitas situações. Eles viviam num lugar onde as pressões também eram constantes. E Paulo sabia que aquelas pessoas, para viverem ali e servindo a Deus naquele lugar, eles enfrentavam muitas lutas e muitas batalhas e precisavam também de muita ajuda para poderem então serem fortes e superarem os desafios e as dificuldades que surgiam lá naquele lugar. E ele costumava escrever, Paulo, era um meio de comunicação. Talvez se ele fosse no dia de hoje, ele mandava e-mail para tudo quanto era irmão. Mandava um e-mailzinho para tentar fortalecer a vida das pessoas. Mas naquela época não tinha e-mail, tinha que mandar mesmo a missivazinha escrita e esperar para poder chegar. E ele pegava as cartas e escrevia. E todas as cartas que ele escrevia, a maioria delas tinha endereço certo, tinham teor doutrinários para poder ajudar as pessoas a permanecerem na fé, ajudar as pessoas a permanecerem firmes. E ele então escreveu muitas coisas para ajudar as pessoas, para orientar os irmãos, reconhecendo as lutas e as dificuldades desses irmãos. E ele sabia então que os irmãos tinham batalhas enormes para enfrentar, para poder conseguir ser salvo, para poder conseguir ser de Deus, para conseguir chegar até o final da jornada. Tudo isso implica em lutas, implica em batalhas. Não é fácil para você servir a Deus, não é fácil para mim e para ninguém. Todo mundo que se predispõe a servir a Deus sabe que vai ter que enfrentar desafios, porque além das dificuldades naturais e normais do mundo e que nós vivemos, ainda tem o diabo tentando fazer com que você venha se desvirtuar, fazer com que você desista. As forças espirituais que se levantam para te causar dúvida, para te dar incerteza. Tem os escândalos que surgem, que deixam você simplesmente abalado e abatido. Pessoas que caem de um lado, que caem do outro. E tem pessoas que não sabem separar as coisas, acabam permitindo que a sua fé seja afetada pela fraqueza humana, pelo fato da falha humana, pelos defeitos das pessoas. E você percebe então que existe toda uma batalha muito grande para você continuar perseverando e servindo a Deus. Toda uma situação que luta ao contrário para tentar te convencer: não é assim, deixa de ser bobo, para que servir a Deus, para que estar com Jesus, vai fazer o que te dá na cabeça. E nós somos pressionados constantemente, e é um verdadeiro desafio servir a Deus. Assim como é um desafio para nós, era um desafio para eles também. Eles estavam sendo questionados, pressionados. A situação se complicava porque também havia perseguições. Você corria risco de vida por servir a Deus. Sua vida estava em constante ameaça unicamente porque você tinha uma fé. E havia pressões então de todas as formas, talvez algumas piores do que as pressões que nós temos hoje, mas situações que levavam os irmãos simplesmente a perderem as forças diante das pressões naturais que vêm sobre a vida de todos aqueles que servem a Deus. E Paulo precisava dizer alguma coisa. Ele tinha conhecimento das pressões, com certeza sabia que muitos tentavam parar pelo meio do caminho, alguns que não conseguiam chegar até o final da jornada. Sabia ele que era preciso falar das coisas gloriosas
espirituais, de uma forma que as pessoas pudessem receber, entender e se apoiarem e se sustentarem naquilo. E ele veio e começou a falar para os irmãos: olha, gente, tudo que acontece aqui é passageiro, vocês vão ser transformados em glória. Um dia tudo passa, um dia tudo acaba, e vocês vão continuar vivos com Jesus. E ele então começou a falar nessa parte do texto aqui, exatamente sobre essa questão para os irmãos, sobre herdar o reino de Deus, quase que tentando dizer: olha, vocês estão aqui, mas vocês são estranhos aqui, são peregrinos numa terra estranha, mas se foquem na promessa de Deus, fique focado naquilo que Deus prometeu para você, fique focado no fato de que você é mortal e que um dia essa vida que é totalmente efêmera, totalmente passageira, um dia vai passar, mas você está debaixo de uma promessa de que existe realmente a possibilidade, através da sua crença, do seu acreditar, do seu envolvimento, de um dia estar junto com Jesus, de viver com Ele. E ele tentava então passar para as pessoas, para que as pessoas não olhassem somente o físico, somente o presente, somente a vida natural das coisas, mas que tivesse a capacidade de olhar a vida por uma visão espiritual e perceber, acima de tudo, que somos mortais, que morremos, mas mesmo morrendo, a Bíblia diz, Jesus disse, que existe vida eterna, que tem promessa de Deus, que nós podemos viver uma outra vida, e isso é sem dúvida alguma a grande força do cristianismo, o acreditar de que mesmo quando você morre fisicamente, a vida não para, uma vida continua com Jesus, uma vida continua com Deus. E ele foi pregando, foi falando, e depois que ele disse isso, ele declarou uma palavra que eu acho que é muito importante para nós que acreditamos em Jesus. Ele disse: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Por quê? Porque não havia nenhuma possibilidade de vitória para você. Você por você mesmo, por mais inteligente que você possa ser, você pode ser PhD em qualquer coisa, pode ser um camarada extremamente intelectualizado, conhecedor da ciência, conhecedor da vida, mas existem situações que você sozinho não vence. Existem situações que toda a tua inteligência, todo o teu preparo não é suficiente para poder te dar condições de superar as situações que você realmente enfrenta normalmente. Você não tem condições por você mesmo. Por que não tem condições? Porque você é humano, você é falível, você muitas vezes se torna impotente diante de situações e questões da sua própria vida. Tem momentos que você perde o foco, que não consegue nem gerenciar a tua vida, nem gerenciar e administrar os teus problemas pessoais, os teus problemas afetivos. Quantas vezes nos quebramos quando uma coisa não sai do jeito que nós queremos? Quantas vezes nós simplesmente sucumbimos porque perdemos a capacidade de administrarmos coisas simples da nossa vida e caímos em desespero, em tristeza, em depressão, por percebermos às vezes a nossa impotência para lidarmos com questões mínimas ligadas à nossa vida, às vezes ligada à nossa casa, ligada à nossa família. Isso acontece por quê? Porque você é ser humano. Você ri, você chora, você sofre, você sente a sua impotência, você sente a sua incapacidade de resolver questões suas e administrar situações da sua vida. E Deus olha para você e sabe que você é desse jeito. E quando Ele olha e percebe que você está assim, nessa dependência dEle, Ele sabe que para você chegar em muitos lugares, só vai ser possível se Ele for contigo. Diga glória a Deus. Existem lugares que você não consegue chegar sozinho. Existem lugares que por mais que você queira e seja esforçado, você não vai conseguir chegar. Existem situações que por mais que você seja esforçado e determinado, você não vai conseguir obter vitória. E por saber isso, Deus resolveu
armar um plano para que você, ser humano, impotente e fraquinho, se tornasse forte, vitorioso e vencedor em Cristo Jesus, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Em Cristo Jesus. Paulo falando, ele disse: olha, gente, graças nós damos a Deus que nos dá a vitória em Cristo, que se não fosse em Cristo eu não sei se nós conseguiríamos. Se não fosse em Cristo, não sei como nós lidaríamos com os nossos conflitos, com as nossas lutas, com os desafios que se apresentam para nós. E depois que ele disse isso, ele falou alguma coisa que é um complemento muito importante para você que quer ser um vencedor, para você que quer viver realmente uma vida de vitória em Cristo. Vitórias em Cristo. Ele disse assim uma coisa interessante para todos nós: portanto, amados irmãos, sede firmes. Diga glória a Deus. O que é ser firme? Ser firme é estar plantado, é estar sustentado. Por quê? Porque se você não estiver firme, você cai. Sede firmes. Por que firmes? Porque tudo vai acontecer para tentar abater você, para fazer com que você venha arriar, venha sucumbir. E na vida, o que não vai faltar são pessoas tentando fazer você sucumbir. Um vem, diz uma coisa, outro vem, fala outra coisa de você que não é verdade, outro machuca você, lá você enfrenta uma situação em casa que te machuca, que te entristece, vem aquele outro age de justiça com você, e tudo vai acontecer e acontece dessa vida, para fazer com que você venha sucumbir, para fazer com que você realmente venha cair, venha desabar. Mas Paulo disse: olha, a vitória é dada para você em Cristo Jesus, disse Paulo. Então, esteja firme e inabalável. E baseado pela palavra de Deus, você só pode estar firme se você estiver sustentado na rocha. E a rocha se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Sede firmes, disse ele, inabaláveis e superabundantes na obra de Deus. Trabalhe muito para Deus, porque isso firma você, fortalece você e sustenta você. Seja uma árvore frutífera dentro do reino de Deus, disse ele. Por que ele falou isso? Para trabalhar para Deus, para ser abundante na obra de Deus. Porque quanto mais você se envolve, quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais forte você fica. Diga glória a Deus. Um exemplo prático. Esse aqui é meu braço direito. Esse braço tem exatamente 55 anos que ele trabalha. Se eu fosse tirar aqui o paletó, vocês iam ver só o músculo como é forte. É o que trabalha mais. Esse braço aqui. Esse aqui trabalha menos. Esse aqui não é tão forte quanto esse aqui. Porque esse trabalha mais, esse aqui é mais forte. Esse aqui é mais forte. Mas vamos dizer que eu olhasse bem meu braço. Você está trabalhando há 55 anos, trabalhou demais, sem férias, todo dia, de manhã, à tarde, à noite, fazendo alguma coisa. Vou dar um descanso para você. Você vai descansar. Durante 6 meses você não vai fazer nada, viu? Aí eu chamava o médico, mandava colocar um gesso nele para ele poder ficar parado, inativo e não fazer nada, porque ele trabalhou muito. Depois de 6 meses eu ia tirar ele do gesso. O que é que vocês acham que teria acontecido com ele? Ele ia estar fininho, fraquinho, se duvidasse não levantava nem 1 quilo mais. Por quê? Porque o fato de ficar inativo, com certeza ele ia atrofiar, ele ia ficar realmente fininho, sem condições, sem forças, e esse ia se tornar mais forte, porque esse aqui ia trabalhar e ele estaria fraco. Quando Paulo diz, seja abundante na obra de Deus, firme e inabalável, exatamente, porque quanto mais você trabalha, quanto mais atividade você tem, mais forte você fica na presença de Deus. Uma pessoa envolvida na casa de Deus, trabalhando na obra de Deus, dificilmente desanima, dificilmente desiste. Dificilmente, quando ele está em atividade, dificilmente ele para no meio do caminho da batalha. Mas quanto mais inativo ele fica, mais suscetível
a influências para poder se ocupar com outras coisas, ele vai encontrar. E Paulo disse: sede superabundantes na obra de Deus, firme e inabalável. Foi a conclusão dele aqui. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de uma coisa, que quando você está envolvido com Deus, que trabalha para Ele, que faz alguma coisa para Ele, isso vai fazer fortalecer a tua alma, e todo o trabalho que você fizer para Deus, segundo Paulo, não vai ser em vão. Amém? Por quê? Porque se você faz alguma coisa para Deus e abençoa alguém, saiba que sendo alguém abençoado por você, você vai estar sendo abençoado também. Por quê? Porque quando você abençoa, Deus traz de volta, e a bênção alcança você. Por isso que você deve estar firme, forte e superabundante na obra de Deus. Diga glória a Deus. É assim que nós vencemos as nossas lutas. Não é parado. Você sabe que luta todo mundo tem. A diferença é como as pessoas lidam com as suas lutas. Talvez você esteja aqui nesta noite e dizer: pastor, eu sou tímido, tem muita coisa que eu não sei como lidar com determinadas situações, eu tenho dificuldades, eu não sei como superar esse problema que eu estou enfrentando, eu não sei como superar essa dificuldade que surgiu na minha vida, eu não sei como enfrentar esse problema que está dentro da minha casa, eu não sei como enfrentar essa luta que surgiu no meio dos meus filhos, eu não sei como enfrentar essa situação que eu estou passando, totalmente contrária de tudo aquilo que eu previ para mim, de tudo aquilo que eu queria para mim. E você se pergunta: não sei como, e na verdade você não sabe como, mas Deus está dizendo para você uma coisa interessante, que você não sabe como, mas Deus já preparou realmente a condição dada a você, para que você realmente descubra como, através de Jesus. Olha, tem coisas que é Jesus que vai ajudar você. Tem situações que por mais que você queira resolver, você não resolve. Quem vai resolver é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, Jesus. Ele espera que você entenda que em Deus você está sendo realmente predestinado para essa vitória. É Ele que vai dar para você a força que você precisa. É Ele que vai colocar na tua boca a palavra certa para falar para aquela pessoa. É Ele que vai dar para você as condições de poder lidar com aquela luta que você está tendo lá na sua casa, que parece que está querendo dominar você, consumir você, mas não vai dominar não, e não vai consumir não. Por quê? Porque Jesus Cristo não vai deixar, e nós damos graças a Deus que pela palavra dEle, promessa dEle, dá para você a vitória em Cristo Jesus, e você vai conseguir. Por quê? Porque Ele é a tua força no momento em que ela te falta. Ele, Jesus. E Paulo queria falar isso para os irmãos lá: irmãos, olha, dê graças. E nós damos graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por intermédio de Jesus. O diabo é forte? É. Os demônios são perigosos? Sem dúvida alguma, a Bíblia diz que são seres espirituais, que você vai travar luta contra um ser que você não vê. Parece uma luta totalmente desigual. As forças espirituais existem? Segundo a Bíblia, existem. Você por você mesmo não tem como enfrentar esses seres espirituais. Só que com Jesus, você nunca está sozinho. Diga glória a Deus. Você não vê, mas Jesus vê. Ainda faz os teus olhos espirituais se abrirem para que você enxergue e consiga ver. Você não sabe como, mas Jesus sabe como. Quantas vezes você já não parou e pensou: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei como fazer, eu não tenho saída. E lá na frente Deus providencia uma saída para você. Diga glória a Deus. Você pensou: mas parecia que não tinha jeito. Mas Deus diz: tem jeito sim. Por quê? Porque nós temos que dar graças ao Deus vivo, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Ainda há pouco eu estava conversando com um rapaz ali na porta, e quando ele contou para mim a história dele, eu chorei. Ele já estava lagrimando, eu também sou meio bobo para chorar. Ele chegou: pastor Paulo, que eu queria lhe conhecer. Eu digo: é mesmo? Por quê, irmão? Quando eu estava no mundo do crime, fazendo um monte de besteira, de madrugada eu pegava um radinho que eu tinha no celular e colocava no ouvido e começava a escutar uma pregação que o senhor fazia 1h30, 2h da manhã, num programa que eu tinha na 92. Eu disse: é mesmo? E aí? Eu estava com os meus amigos e falava: eu vou me converter.
um dia eu vou para a igreja desse pastor e vou servir a Deus. Os amigos diziam, está ficando maluco, está ficando doido, tudo amigo da pesada. E ele olhou para mim, pois é, e hoje eu estou aqui, e vim aqui hoje, vim do encontro, por quê? Porque eu encontrei Jesus. Maravilhoso, né? Amém. Cadê ele? Ele está aqui? Só levanta a mão. Está ali ele lá atrás. Vem cá. Está aqui esse aqui. A gente fica pensando como Deus faz a obra. E ele me dizendo isso. Sabe por quê? O inimigo estava querendo derrotar ele. Pode sentar aí. Mas Jesus já tinha um plano de vitória para ele sobre a situação. Já tinha um plano. Ele falou para mim que estava no mundo do crime, mas Deus já estava trabalhando. Não foi isso que você me falou? É verdade ou não é? Estava no mundo do crime, irmãos, envolvido com o assalto que você falou, não foi com um monte de coisa ruim, não foi isso que você disse para mim? E estava lá, mas ele, de alguma forma, ele ouvia, porque Deus fazia ele ouvir o rádio para ouvir a pregação e Deus dizer, não adianta que você vai sair dessa situação, vai ter vitória. Ele falava com ele, um dia eu saio disso e Deus vai me alcançar, e eu vou ser de Jesus e você da igreja do pastor, olha só. E hoje ele está aqui contando a história, por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de derrota, é um Deus de vitória. De vitória. Vocês estão entendendo? Não tem causa perdida, não tem problema que ele não possa resolver, não tem uma situação que possa te abater e te derrotar, só se você quiser. Mas se você gritar, Jesus, você tem alguém mais forte para vir em teu favor e dizer, eu te dou vitória. Eu já contei para vocês uma historinha aqui que passava quando eu era menino, que eu vou contar de novo. As minhas histórias vocês sabem de qual, mas eu sempre gosto de contar. Eu era menino e gostava demais de jogar futebol. Futebol para mim era todo dia, de manhã, de tarde, de noite, se deixasse. E não é querendo puxar a bola para minha sardinha, eu era um craque, você não queria nem imaginar. E tinha um garoto na nossa rua, que só ele tinha bola. E quem tem bola tem que jogar, né? Aí a gente não tinha bola, chamava ele para brincar, vem brincar. Ele vinha brincar, me dá bola. A gente colocava ele num time para poder arrumar ele. Ele brincava um pouquinho, daqui a pouco a gente tirava ele do time, deixava ele encostado só para brigar com a bola dele. Ele ficava revoltado, ficava passado com a gente lá do lado de fora. Olha, me dá minha bola. A gente disse, não, depois. Moleque, que coisa assim, ficava brincando com a bola dele. Me dá minha bola. E a gente, depois a gente dá, então me arranja um lugar no time, não, depois tu entra. E ficava brincando e encostava o moleque no cantinho lá. E ele ia ficando brabo. Olha, me dá minha bola, senão vocês vão ver. Ele falava assim, se vocês não me derem minha bola que eu quero ir embora para casa, vocês vão ver. Ou deixa eu entrar na brincadeira, ou então eu vou levar a bola. A gente não deixava, nem ele entrar, nem ele levar a bola. E ele começava, vou chamar meu irmão. Ele falava assim. E de repente ele sumia. Quando via, lá vinha ele junto com o irmão dele, que era grandão já, rapaz, que nem um armário fortão. Como é? Vão dar a bola do meu irmão? Não vão. Todo mundo parava, já, tá aqui a bola, senhor. Ele só resolvia o problema dele quando ele chamava o irmão dele, que era mais forte. E existem problemas da sua vida que você só vai resolver se você chamar o seu irmão mais forte. E o seu irmão mais forte é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Tem coisa que o inimigo vem e tenta segurar mesmo. Você, vou chamar meu irmão, vou chamar Jesus, que Jesus vem. Aí os capeta vazam, por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o mais forte dos fortes. A Bíblia tem diz isso, né? Que ele é o mais valente dos valentes. E diante dele não tem força que resista, por quê? Porque Jesus é todo poderoso. Então nesta noite que eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: saiba, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você tem um irmão forte. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, eu não sei quais são as batalhas que você está passando, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a sensação de impotência que você está tendo diante das lutas que você está enfrentando, mas você não está sozinho. Graças nós damos a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Que pena que a Amy Winehouse não conseguiu encontrar Jesus a tempo. Que pena
porque ela precisou morrer vencida pelas lutas pessoais interiores dela. Mas com você isso não vai acontecer, por quê? Porque você já sabe quem te dá a vitória. Você já sabe quem está com você. Então as lutas podem então ser enormes, mas a certeza você tem. Você tem Jesus Cristo na sua vida. Amém? Se envolva com Ele, seja superabundante na obra dEle para ficar cada vez mais forte. E você não só vai vencer as suas lutas, como vai ser preparado por Deus para ajudar outras pessoas a vencer as suas lutas também em Cristo Jesus, que você conhece e com quem você tem intimidade. Portanto, faça assim e tenha certeza que já está determinado, já está profetizado. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Agora eu espero que você entre em contato conosco. Fazemos oração em favor da sua vida. Você pode ligar nos telefones que estão aí na tela, pode também passar um e-mail que nós estaremos respondendo para você e ajudando você com o nosso ministério, tá certo? E visite a Igreja Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa 355, no bairro do Monte Castelo. Estamos esperando você lá. Temos sempre cultos às quartas, sextas e domingos, e você é o nosso convidado. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Te peço a Deus que seja repreendido toda e qualquer opressão, perturbação, problemas, embaraços, atrapalhos. Que o Senhor Deus alcance essas pessoas com o seu poder, com os seus milagres. Que esses lares sejam abençoados, que essas famílias sejam abençoadas e que todos tenham a bênção de Deus, a vitória de Deus em suas vidas. No nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,